Igrejas podem ser fechadas devido a um projeto de lei que está rolando em tramitação aí. Verdade ou mentira? Fica comigo até o final do vídeo para você entender se isso é verdade ou mentira, se a gente precisa se preocupar ou não. Mas antes, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, termina de assistir o vídeo. Depois, óbvio, pode comentar, mas seguindo essas regrinhas aqui. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Recebi aí alguns comentários, mensagens de algumas pessoas preocupadas sobre o seguinte tema: o fechamento das igrejas no Brasil devido a um projeto de lei. E aí eu fui pesquisar sobre isso, né? Alguns estão até irritados com essa questão por conta de desinformação ou informações que não condizem aí com aquilo que está no projeto de lei. Então nós vamos abordar este assunto aqui, entender se de fato nós precisamos nos preocupar com esta questão. Então o que acontece aí, né? Em 2021, o deputado, né, na época, Alexandre Frota, apresentou um projeto de lei para disponibilizar no âmbito nacional o número telefônico destinado para atender denúncias de violência contra a mulher, tornando ela obrigatória, ou seja, a fixação das placas desse número sendo obrigatória em ambientes com aglomeração, desde que elas estejam de fácil acesso. Então, sabe aquele número, o Disque 180, para combater aí a violência contra a mulher, tá? Então, ele trouxe aí, já existe sim uma lei sobre essas placas, tanto que provavelmente você já viu aí, principalmente nós mulheres, né? Nos banheiros femininos, uma placa que motiva as mulheres que estão passando por violência doméstica a fazer as denúncias. Mas até então não era obrigatório em todos os ambientes. E aí veio essa questão do deputado, na época, Alexandre Frota, que é considerado por alguns como direita, conservador, enfim. E aí o que é dito nesse projeto de lei? De que a violência doméstica aumentou principalmente após, né, durante e após a pandemia, porque as famílias ficavam fechadas, todo mundo muito estressado, né? E aí tendo que conviver 100% do seu dia, então acontecia muita violência doméstica, que nós vimos alguns casos rolando aí na época, e que isso precisava ser combatido. E divulgando o número do Disque 100, isso poderia ajudar, né? Aí, no caso, a obrigatoriedade. Então, eu tô aqui com essa proposta de lei que está tramitando, tá? Então, o texto tá passando na mão de muitas pessoas, tá sendo analisado. E aqui também tem alguns adicionais. Ou seja, por exemplo, o deputado Célio Studart, que colocou também as empresas prestadoras do serviço de telefonia concessionárias que exploram o fornecimento de energia e água para que veiculem nas contas mensais também esses canais de denúncia. O deputado Felipe Carreiras também, com justificação, explicou aí que a proposta também visa instituir um mecanismo para compartilhar informações nos canais oficiais do governo, então para a relação de denúncias de crimes praticados contra mulher, criança, adolescente, pessoa idosa e pessoa com deficiência, então ampliou aí essa questão. Também sites, aplicativos pelo poder público. E o que tá pegando aqui? É porque no projeto de lei, ele tem uma parte aqui que ele fala sobre o culto religioso. Então, o que ele fala aqui? É o local tanto do poder público de forma direta ou indireta, então público, privado, né? Em locais de grande aglomeração para fixar essas placas. Onde? Terminal rodoviário, metroviário, porto, aeroporto, locais com eventos populares, esportivos, feiras populares, permanentes livres e afins, e locais, bem aqui, ó, culto religioso. E o que pode acontecer, né? Isso daí vai ser regulamentado e fiscalizado pelos municípios ao Distrito Federal aí. E também o que pode acontecer se a pessoa não cumprir isso. A cassação do alvará do funcionamento na segunda reincidência, então foi a primeiro o aviso e aí teria que colocar a placa até o estabelecimento cumprir o previsto na lei. Aplicação de multa, advertência, isso aqui seria o descumprimento das placas, né? E ainda tem os sites do poder público também. Então aqui estão todas as advertências em relação a essa placa. E aí o que tá acontecendo? O pessoal tá alegando de que, passada essa lei, se as igrejas não colocarem as placas, vão ser fechadas e de que isso vai infringir a liberdade religiosa. Então vamos ao primeiro ponto aqui que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque o pessoal começa a pegar uma informação e começa a disseminar de uma forma errada e aí preocupa a gente numa coisa que não tem nem que preocupar na realidade. Vamos lá.
Primeiro ponto, este projeto de lei está em tramitação. Então, como aqui, ó, essa daqui tem 71 páginas. Aqui tem o pessoal analisando o texto para ver se tá dentro, se não tá, se tá ferindo a liberdade religiosa no caso do culto religioso ou não, se é obrigatório, como que vai ser a multa. Então, está sendo estudado, está tramitando, está rodando, entendeu? É isso. Então ainda não foi para votação. Em relação às igrejas, vou falar assim, a âmbito religioso mesmo, não só a Igreja Católica. Existem questões administrativas, fiscais, que elas precisam existir. Por exemplo, alvará de funcionamento, alvará em relação à higiene, né, a vigilância sanitária quando tem cozinha, extintor de incêndio. Existem muitas paróquias, e aí vou falar da nossa realidade, das realidades que eu conheço, que não tem essas questões e que sim, corriam o risco de ser fechadas, mas não em questão do culto religioso, mas porque elas não tinham extintor de incêndio, não tinha toda a fiscalização que permite a nossa segurança diante do culto religioso. Vocês lembram de alguns casos que aconteceram de teto de igreja caindo? Não tô falando da Igreja Católica, mas outras igrejas que já aconteceram isso. Por quê? Porque não tinham a segurança que o poder público pede. Eu lembro que conheço um padre que quando ele entrou numa paróquia, ele viu que estava totalmente irregular e que na época, sim, as pessoas poderiam começar a usar essas questões para fechar as igrejas, com aquelas desculpas que a gente já conhece, né? Olha, aqui não tem extintor, então a gente vai fechar. Então ele correu para deixar tudo regulamentado, com extintor de incêndio, com a parte de documentação, vigilância sanitária, que isso é o básico, né? Nós precisamos também viver tudo isso. Dito isso, o que está sendo dito aqui é em questão de uma placa que já é de conhecimento público, principalmente feminino, né, nos banheiros, já existem essas placas. Tá? Então, qual seria o problema de ter esta placa na nossa paróquia ou nas igrejas? Nenhum problema, porque ela está indo contra a violência da mulher. E nós somos contra qualquer tipo de violência, a não ser que você seja católico e seja a favor da violência. Aí você tem que repensar se você é cristão. Ponto. Dito isso. Isso feriria a liberdade religiosa? Neste ponto de colocar uma placa ou no banheiro, por exemplo, na entrada? Não. O que feriria a liberdade religiosa? Um fechamento? Ou se o governo, a lei, obrigasse isso a ser feito num altar, num sacrário, num espaço que muda a doutrina e a religião, que é isso que é dito lá na questão da liberdade religiosa, e também até mesmo existe um acordo, eu vou deixar os links pra vocês depois, tá? Se eu esquecer, vocês me lembram. É o acordo do Brasil com a Santa Sé, de 2006, se eu não me engano, que ele informa lá a questão de nós termos esta liberdade ao culto, a nossa religião. E aí, né, nós falamos sobre isso há umas 2-3 semanas atrás, que é isso que o catecismo pede, e que muita gente fica deturpando as coisas do catecismo. O catecismo defende a liberdade religiosa não só para aquelas outras religiões, mas para nossa religião também. Se a gente é contra aquilo que é dito da liberdade religiosa no catecismo, abre margem para que o governo faça aquilo que ele bem quer conosco. Entendem agora a importância do catecismo falar sobre essas questões? Porque nós temos que ter a liberdade do culto religioso. Isso é garantido na Constituição, apesar de hoje em dia ela estar um pouco mais bagunçada, né? Essa questão não é uma perseguição religiosa, tá? Ela é um cumprimento da lei que é importante, principalmente diante aí do aumento da violência, não só contra a mulher, né, mas dentro das famílias mesmo. Então, cartazes do Disque 100, cartazes do número 180, o Disque 180, elas não vão contra a fé. É um ato de cuidado com irmãos, né, da dignidade da mulher, e a gente apoia isso. Uma outra questão que até vieram, o pessoal ficou muito preocupado, ficou com medo. Ju, a gente vai se tornar uma China. Gente, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado com essas analogias e com essas teorias que vão se criando na internet. Eu tenho uma informação aqui, vai criando vários multiversos, né, dessa questão. Primeiro, o projeto não tem questão ideológica no controle ideológico. E se tiver, vamos considerar que, assim, na época, o Alexandre Frota era determinado como um direitista, um conservador. Então, ele é uma pessoa infiltrada, porque ele que trouxe esse projeto de lei. Não tem questão de ideologia, né, de gênero. Ela está trazendo um cuidado com a mulher, que todos nós deveríamos ter. Bom, lá na China existe a nomeação de bispos e censura da pregação. Aqui não tá falando nada de pregação, não tá falando nada de nomeação que acontece e aconteceu lá na China. A situação da China é totalmente diferente daqui. O que existe é uma obrigação de lei, de informação, tá? Então,
Tomemos muito cuidado com essas alegações pra gente não inflamar questões nas pessoas que estão indo contra a própria realidade. Uma coisa é o que acontece lá na China, outra coisa é o que acontece aqui, tá? Claro, a gente sempre tem que tomar cuidado, mas, todavia, entretanto, não tem relação isso que tá acontecendo. E aí vamos para um outro ponto, que aí é o ponto que a gente vai falar mais dessa questão de ser cidadão, né? Do poder público. Nós precisamos, sim, conscientizar, colocar placa de 180, Disque 100, né? Conscientizar sobre a violência doméstica, psicológica ou física, isso é óbvio, né? Mas o que vai ser feito com essas denúncias? Porque eu conheço muita gente que já fez denúncia, aliás, existem muitos casos que rolam na internet, mulheres que já fizeram denúncias, que têm lá a medida preventiva e elas continuam sofrendo agressão. Então, nós temos que criar a consciência, sim, mas um simples papel não vai salvar vidas se a legislação não fiscalizar e não cumprir aquilo que é necessário ser cumprido. Se vocês não prenderem quem tem que prender, não afastar quem tem que afastar, muitas vezes, gente, eu não sei se isso acontece na sua cidade, mas na minha cidade, no meu bairro, acontece. Tem sempre as mesmas criaturas com som alto enquanto a gente trabalha, enquanto tem doente, vizinho doente com criança, e aí você vai pedir pra desligar, não desliga. A gente liga pra polícia, a polícia não vem. Ou seja, existe uma lei do silêncio que não é cumprida. É a mesma coisa da violência doméstica. A polícia prende, mas a lei vai lá e solta. Então, assim, adianta o que colocar as placas? Nós temos, sim, né, que ir contra a violência da mulher, defender que a mulher precisa ser protegida, a criança, o adolescente, o idoso, precisamos sim. Mas na prática, e aí isso cai também pra nós, católicos, qual que é a nossa prática? Não adianta nada você orar se você não pratica. Não adianta nada ter plaquinhas se não é cumprida, não é fiscalizada as outras questões da lei. Então a gente deixa esse recado aqui tanto para questão do poder público quanto para nós. E para nós, o cuidado de misturou essa questão de lei e política, vai pesquisar, vai ler e não começa a criar teoria na sua cabeça de coisa que não tem relação, porque as pessoas usam essas informações para manipular a gente. Então, busque sempre as informações e sempre leia centrado, para que você não se perca e pior, né? Transforme seu dia aí num verdadeiro caos, porque o nosso dia já é um caos, né? Então eu espero que eu tenha tranquilizado o coração de algumas pessoas aqui que estavam um pouco desesperadas. Calme seu coração e oremos aí por esse projeto de lei e tantos outros projetos de lei e por todas essas mulheres que passam por violência doméstica e às vezes, muitas vezes, ficam vivendo no silêncio todas essas dores, né? Agora me conta nos comentários se você viu sobre essa notícia, o que você achou, se você ficou com medo, se você não ficou, se você falou, ai meu Deus, lá vem mais uma palhaçada. Deixa aqui nos comentários, mas respeite essas regrinhas aqui. Não esquece também de deixar o meu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!